Tudo bem, decenautas e demais simpatizantes da cultura geek? Estou de volta com mais um vídeo do canal Roteirista em Ação. E como vocês estão vendo o quadro aí, hoje é um quadro um pouquinho mais complicado, com a explicação um pouco mais longa, mas aí não é difícil de entender, vai ser tranquilo. Estão vendo aí é o quadro do estágio de produção das obras. Bom, vou direto ao assunto. Temos aqui a primeira coluna aqui com os nomes dos filmes. E aqui eu deixei aqui um filmezinho aqui, né? Como exemplo. Status revisado. Bom, eu revisei todos, né? Como eu falei, eu sempre reviso minhas obras. Aqui finalização. Bom, lembram que eu falei que tem aí a parte final do filme, né? E aí tem a finalização. A finalização é como ali no caso do Homem de Aço, a finalização foi com Superman quebrando o pescoço do Zod. Aqui é o seguinte, nós temos aqui onde é sim, tá completo, completinho, sim, completo. Metade. O que é esta metade? Metade é assim, ó. Vamos supor que tem que para o herói vencer o vilão, ou não deixar o vilão conquistar uma cidade, não deixar o vilão concretizar os seus planos. Vamos supor que o vilão tem uma super arma, ou tem um local de produção de alguma coisa, e aí tem um reator, uma grande fábrica, alguma coisa. Resumindo, daí o que acontece? Tu tens que fazer algo, daí o que acontece assim, vamos supor, tem a bomba, a finalização é colocar a bomba em tal lugar, aí um reator, ou dentro do núcleo de alguma arma, de alguma fábrica, explodir a fábrica. Esse é o final, né? É a finalização. Só que assim, não dá de chegar assim e aparecer com bem no ápice, que é o final do filme, colocar lá e simplesmente colocando o negócio lá, o artefato explodindo e vencendo. Logo no final do filme o filme vai perder 80% da graça. Então o que é esta metade? Essa metade é que daí tem que bolar a instalação, bolar aí como é que vai ser aí os capangas que terão, o trajeto, tipo, vai vencer uns capangas no começo, ou se vai ter uma infiltração no começo, depois vai enfrentar uns capangas, depois os outros capangas, depois o vilão. E aí tem todo aquele roteiro, entendeu? Todo aquele, passa por um lugar, aí tem que invadir outro, e tem que passar por outro até chegar no local e conseguir concretizar o plano. Então, onde tem a metade é isso daí, entendeu? Falta aí construir isso daí. E daí isso daí é com o diretor, pessoal. Isso aí é com o diretor, não é comigo, entenderam? Quando eu tenho a ideia aqui, eu já pego e coloco. Pode servir para o diretor, caso seja feito, né? Sempre dizendo caso haja acordo. Dizendo aqui sempre isso. E onde tem o não é não. Não tem nada, não tem nem metade. Bom, ali a coluna do tratamento, como eu já falei. Ali eu faço ali a primeira versão do argumento. Aí a segunda ela é até a mais importante, porque eu passo olhando onde tem erro, aonde eu retiro e aonde eu acrescento, caso necessário. E daí tem o tratamento final ali. E pro Superman vs Assassinos eu deixei aí, já fiz 4 tratamentos, né? Pra já dar uma revisada maior. Bom, a coluna aqui do faltando. É o seguinte, aqui nós temos essa resolução de combate. O que é essa resolução de combate, pessoal? É assim, ó. Alguma luta do vilão com o herói ou com o vilão com algum grupo de policiais, por exemplo, ou de protetores, que não é o final do filme. Não é o final do filme. E aí o que acontece? Tem que criar alguma coisa para com que o vilão escape. Vamos supor ele foi lá invadir tal local para pegar alguma coisa que ele precisa para os seus planos, e aí ele foge. E daí no meio ali ele encontra uns vigias, uns policiais ou até o próprio herói. Mas não tem ali, não é a finalização do filme. Então daí temos essa resolução de combate, que é justamente isso. Daí tem aqui, não é uma criação livre, daí tem uma criaçãozinha um pouquinho mais exigente, né? Nessa parte. Então quase todo filme falta um ou dois desses daí, entenderam? Mas assim, o local que ele tem que ir,
o vilão ou o herói, o que ele tem que pegar. Isso daí tem tudo feito, entenderam? Tem tudo feito. Eu vou falar aqui exemplo de um filme rapidamente. Vai ter um filme de um herói que ele vai invadir, que ele descobre que tem uns vilões e os vilões estão tramando algo. Mas ele não sabe o que eles estão fazendo, eles estão construindo algo. Então ele invade o laboratório dos vilões. Aí ele invade, consegue pegar os planos e ver o que eles estão fazendo. E aí ele sai tudo isso daí tem tudo construído. Tem tudinho construído, tudinho explicado. Só que isso daí é o que eles estão construindo. Aí o herói vai estudando e descobre o que eles estão construindo. E aí ele diz, eles têm que usar em tal... Agora o que eles vão fazer com isso aqui? Aí eles têm que saber, que ele chega e diz, ele pensa, né? Eles vão fazer isso aqui, eles não vão ficar sem fazer nada, eles vão fazer alguma coisa com isso aqui, eles têm algum plano. E realmente eles têm um plano, e daí ele tem que agora ir buscar, invadir de novo, uma segunda vez, para descobrir aonde e com quem será usado esse algo que eles construíram. Entenderam? E aí esta segunda parte eu não construí. Entenderam? E aí é isso daqui que geralmente falta em algum filme. Por isso que nós temos 70%, pessoal. Por isso que eu tenho 70% feito. Porque essa daqui é uma parte, não é que digamos é secundária, mas ela é uma parte da construção que eu deixei, e até porque é uma questão do diretor também. Então é por isso que aqui vocês estão vendo ali, às vezes tem um 80, um 60, um 70. Tá faltando, além de uma cena de combate ali para estruturar, que não seja uma finalização, tem uma parte dessa daí. E daí, pessoal, por que eu fiz isso daí? Por que eu não completei? Por que eu não fiz a descrição disso daí? Por causa dos diretores e porque assim a pessoa leva muito tempo para bolar isso daí. E daí quase todos os filmes têm um. E o que acontece? Eu fiz uma estimativa, eu iria levar perto de 2 anos e meio a 3 anos para completar isso daí, de todos os filmes que eu tenho. Entenderam? Eu ia levar muito tempo. E dos filmes e seriados, né? Não é somente dos filmes e seriados. E a Warner não tá me pagando nada. Então aqui, o que acontece? Se acontecer algum acordo, tudo bem. Se não acontecer acordo, eu só posso tentar outro lugar, é a Marvel. Me desculpe, mas eu já vou adiantando aqui. Eu vou tentar daí a Marvel com a Disney. E aí o que acontece? Mais ou menos aí vai ser jogado quase tudo fora. Eu vou ser aproveitado pouca coisa. Porque aqui foi tudo estruturado em relação à origem dos personagens. Metade aí das coisas minhas e alguma inspiração em próprias histórias da DC. Então não tem como aproveitar tudo para Marvel. Não tem que chegar assim a transformar tudo para Marvel. Então vai ser aproveitado por qualquer coisa. Vai canibalizar, de um filme vai aproveitar uma coisa. Olha, se aproveitar em uns 3, 4 filmes disso tudo aí é muito, entenderam? Há uma adição aqui que eu estava esquecendo em relação aqui à resolução das cenas de combate. O que acontece, pessoal? Ali aqueles arquivos que eu mostrei, lembra que tinha parte de cenas de luta. Quando eu me deparei com essa resolução das cenas de combate, assim, se bem que isso daqui pro pessoal vai ter gente ajudando, né? Mas eu já gosto de dar uma adiantada, assim, mas vai faltar bastante coisa. Daí eu fiquei assim, pensando, e eu lembrei dessas cenas de lutas que eu tenho catalogadas. E eu tenho ali para mais de 60 cenas catalogadas, em torno de 60. Então dali eu já posso tirar assim tranquilamente uma dúzia. Então já vai dar uma adiantada em muito filme aqui. Já vai resolver muito filme. Muitos filmes terão esse daqui resolvidos. E ao fazer isso também, eu me preocupei em bolar mais alguma coisa. Em uma semana eu bolei 5 também. Vejam como uma coisa ela é lenta. Essa coisa de roteiro ela não é fácil não, pessoal. Ela exige criatividade, tudo. Então, para eu bolar 5 resoluções de cena de luta, não foi uma semana, foram 7 dias. Foram 7 dias à noite, que daí eu trabalhava de dia, eu trabalhava de manhã em um pedaço da tarde, quase pedaço da tarde. Aí chegava à noite, era sempre 2 horas e meia raciocinando. Era raro quando não dava um dia. Sei que somando assim 2 semanas, daí eu trabalhei um dia sim, um dia não, às vezes 2 dias, falhava um dia. Somando 7 dias para sair 5 ideias, ainda das 5, 2 elas estão pela metade.
Ainda tem duas ali que nem sei se dá de usar direito, mas eu coloquei, vai que dá de aproveitar. Então, para você repetindo, o negócio é lento, entendeu, pessoal? O negócio de roteiro demora, essas coisas exigem tempo. Por isso que por isso que é muita gente trabalhando junto, entendeu? Mas continuando. Bom, então é isso daí. Agora vamos aqui à coluna do principal. Então aqui é estruturado, foi isso aí. Acabei de explicar, né? Acabei de explicar aqui que dessa parte aí, que de onde tem menos aqui, falta alguma coisa aí estruturada. E eu já estruturei bastante coisa que até era trabalho do diretor. Depois eu, pensando, depois assim eu já sabendo, mas eu resolvi adiantar alguma coisa, mas depois eu deixei porque eu vi que algumas coisas que eu estava fazendo mais detalhado é mais detalhado pro diretor. Eu sabia que eles cuidavam de alguma coisa, mas não tão detalhado. Eu deixei assim, então deixa. Então deixei algumas coisas. Aí eu parei e me concentrei na história geral, né? Na história geral do universo cinematográfico, dos filmes especificamente dos heróis. Entenderam? Bom, voltando aqui ao quadro, eu já vou adiantando aqui, já vou dar uma adiantada aqui, um spoiler que eu nem deveria dar, mas já vou deixar com água na boca. Esse Guerra Kryptoniana aqui tem como vilão Black Zero. Um dos vilões. Escutaram? Um dos vilões. É o Black Zero. É bem isso que vocês escutaram mesmo. Dos demais filmes eu não vou falar mais nada. Bom, para quem conhece a história do Black Zero, Guerra Kryptoniana, então vocês já sabem qual é o tom do filme, né? Vocês já sabem qual é o tom do filme. Qual será? Para bom entendedor, meia frase basta. Como diz o velho ditado. Bom, pessoal, tem o filme aí o quadro aí dos filmes gerados e não usados, que eu apresentarei em outro vídeo. Eu não tenho mais nada a dizer aí neste vídeo, já falei bastante. Eu vou ficar por aqui, obrigado pela atenção de todos, pessoal, e até mais. Decenautas e demais simpatizantes da cultura geek, este universo cinematográfico não é mentira. Por dois grandes motivos. Primeiro, aí o pessoal da Warner, os detentores dos direitos, não me pagaram nada. Então, ao apresentar alguma coisa para eles me pagarem algo, eu terei que apresentar aí alguma coisa para eles. E eu não tendo nada, eles não vão me pagar. E eu terei jogado o tempo fora. Segundo, e principal, eu serei motivo de vergonha, serei motivo de chacota no planeta inteiro. Ninguém quer ser motivo de chacota nem numa sala de aula, quanto mais no planeta inteiro. Então ninguém vai se expor a este absurdo. Para terminar, eu tenho aí várias e várias provas que eu mostrarei nos vários vídeos aí deste canal. Obrigado a todos e até mais.